Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você vai ver esse vídeo. E a paz de Deus aos cristãos. Quero conversar nessa tarde e nesse dia sobre os assuntos vários que o apóstolo Paulo fala aqui em Gálatas, capítulo 2. Um esclarecimento a respeito que diz assim: depois, passando 14 anos, soube outras vezes a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Então aqui ele explica que Tito foi, como ele era grego, alguns se infiltraram na igreja para espiar a liberdade cristã e fazendo que Tito viesse a se circundar, porque eles eram falsos irmãos. Era o judeu que queria que o povo voltasse à prática da lei, fazendo circuncisão. Quem não era judeu tem que circuncidar. Circuncidar os judeus tinha que, e para se tornar um judeu tem que circuncidar. Então eles fizeram isso. Então ele diz aqui que é para que a liberdade que tinha em Cristo para nos porem em servidão. Quer dizer, voltar à lei é a servidão. Servir o que a lei mandava é servidão. Em Cristo é liberdade. Então, esse esclarecimento. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Aqueles que queriam ser alguma coisa, doutores da lei, etc., até outros tempos eram doutores, eram homens que tinham alguma importância, mas aí, na graça de Jesus Cristo, nenhum homem é alguma coisa, porque só Cristo é o que é. Então ele diz que esses que se pareciam ser, eles não comunicaram nada com o apóstolo Paulo. Paulo diz que nada comunicou com ele. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, e o da
circuncisão. Então, com o evangelho da incircuncisão, quer dizer que não tinha mais nada com as leis, fazer circuncisão, na graça não existe isso mais. Isso era tudo pela lei, pela coisa da lei. Mas Pedro, da circuncisão, porque Pedro era circuncidado, ele era judeu. Porque aquele que operou eficazmente entre Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. Então ele quis dizer que o Pedro, como era circuncidado, ele foi batizado em Senhor Jesus, ele estava com o evangelho de Cristo. Mas Cristo operou nele a mesma coisa. Mas era eficaz para com os gentios. Os gentios também, não tinha grego, judeu, gentios, não tinha nada mais com circuncisão. A circuncisão ficou no Velho Testamento. E assim, não só a circuncisão, tudo que era do velho durou até João Batista. A lei e os profetas duraram até João Batista e todos os mandamentos que ali estavam no velho. Do velho para o novo, nada se passa. Então, o que é do novo, o que é do velho, é do velho. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fossemos aos gentios, e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então, negócio de circuncisão, aqui que ele fala aqui, nada importava, mas a não ser se lembrar dos pobres. Então isso ele fez com diligência, se lembrar dos pobres. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguma diversa chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então, quer dizer, Pedro era circuncidado, porque ele era judeu, mas ele comia junto com o gentio, com os irmãos que tinham crido em Cristo Jesus, ele estava comendo com ele. Mas quando veio o da circuncisão, que Pedro viu que veio os da circuncisão, que era o judeu que era circuncidado, ele se retirou do gentio, querendo se fazer diferente. Mas o gentio tinha crido no Senhor Jesus, assim como Pedro, tinha sido batizado, assim como Pedro, então não tinha mais diferença. Então Pedro se retirou. Aí o apóstolo Paulo resistiu, quer dizer, repreendeu ele, né, por fazer isso. E os outros judeus também, distanciaram com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Porque o judeu circuncidado não podia comer com o gentio. O gentio é considerado, o povo que era de Israel da época, é considerado gentio imundo. Então o judeu circuncidado não podia viver no meio do gentio. Mas só que em Cristo fez tudo, limpou tudo. O judeu quanto o gentio, ele limpou todos por igual. Ele fez tudo por igual.
Então não tem esse negócio de impuro. Só tinha na lei, mas não na graça. Na graça, como o gentil, como o judeu, se tornam é, da mesma linhagem. Não tinha diferença. Mas Pedro fez diferença. E quando Pedro fez diferença, Barnabé também fez. Se afastou quando viu os demais judeus vindo a ter com eles se afastaram do gentil. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, a verdade do Evangelho, o Evangelho fez tudo por igual. Disse a Pedro, na presença de todos, aí ele repreendeu Pedro: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Ele vivia como gentio, porque daí não tinha mais nada com a lei, com a circuncisão, sabendo que o homem não é justificado pela obra da lei. O homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne se justificará. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. E porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se tornou a edificar aquilo que destrói, constitui-me a mim mesmo transgressor. Isso quer dizer, se voltar a ser as coisas da lei, como os judeus queriam, voltava a ser transgressor. Então tinha que fazer as coisas que veio pela fé, não mais pela lei. É isso que o apóstolo Paulo explica, esclarece aqui. Porque eu pela lei estou morto. Pela lei eu estou morto. Para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vive na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provenda segue-se que Cristo morreu, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Isso quer dizer, se a justiça vem da lei, por que Cristo morreu? Cristo morreu de balde, quer dizer, de graça? Sem sentido? De maneira nenhuma. O apóstolo Paulo esclarece aqui. Então ele diz, se for fazer as coisas da lei, circuncidar, guardar sábado e outros tantos mandamentos que tem a lei, então Cristo morreu por nada. É isso que ele quer dizer. Mas de maneira nenhuma. A graça nós temos que fazer ela crescer em nós. E a lei ficou no passado. Não tem nada com a lei.
tem nada que circuncidar, não tem nada que guardar sábado, não tem nada que andar com as coisas da lei, que a da lei ficou no Velho Testamento. A graça veio de Jesus Cristo, a fé. Então, nada se faz. Guardar dias, meses, ano e essas coisas. Dias de festa, isso, tudo aquilo que tinha, que mandava a lei lá, que tinha na lei, no Velho Testamento, que ficou tudo lá para o judeu. Nós, gentil, é a graça de Jesus Cristo. Temos que servir. É isso que o apóstolo Paulo quis explicar aqui. Dá o seu like para assim o YouTube dar mais destaque nos meus vídeos. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.